porque muita gente acha que a gente é uma merda, mas num jogo desse, eles fizeram uma estratégia, mas não define que a gente é um time horrível. Toque de bola. Vamos aproveitar o primeiro bloco do programa para falar com o Aleph, o bom jogador do Asa, mas não vamos falar do Asa. Evidentemente que o Asa já faz parte do passado. Vamos falar do futuro, do presente, né? O que vai acontecer daqui para frente, o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Primeiro, boa noite, seja bem-vindo, o nosso Aleph, um dos bons da temporada, vestindo a camisa do Alvinegro de Alagoas. Tudo bem? Boa noite, Manás, boa noite a todos aqui da mesa, né? Toque de bola. Satisfação que estar com vocês. Espero que seja uma bela conversa aqui, né? Tanto do Asa, tanto do futuro. E uma honra aqui estar nesse bate-papo. Rescindiu o contrato direitinho? Já tá tranquilo. Rescindiu, né? Não sabe como é que vai ser aí. Então tô livre aí. Algum convite para voltar, não? Não, ainda não teve nenhuma conversa, né? Diretamente. Então tem essa questão de eleição, se as diretorias vão ficar ou não, então esperar para ver como vai ser. Qual é o seu desejo? Não, com certeza, eu fui muito feliz aqui no Asa, né? Então tenho interesse de continuar. Agora sim, tem que saber como é que vai ser também o futuro lá dentro da gestão, né? Pra ter uma certeza maior e ter uma conversa, né? Pra não ficar tão vago. Surgiu alguma proposta nesse intervalozinho, nesse tempo parado, não? Cara, vem algumas pessoas, conversam com a gente, só que assim, não acertei nada, até porque ainda acredito que ainda tá um pouco cedo pra dar uma resposta assim mais concreta. Muito bem. Quem administra essa sua vida profissional para essa questão de contratos? Quem é que tem um empresário, a empresa que cuida disso? Eu trabalhei com empresários até o final do ano passado e hoje eu mesmo tô tocando, né? Aprendi muita coisa aí, a gente vai ganhando essa experiência. Então no momento eu mesmo toco, então quando me procuram, né? Os empresários vêm até mim, a gente conversa, os clubes e define algo. Eu queria passar a bola para o Oswaldo, para Jânio, para o Vitor. Só uma perguntinha a mais, a minha parte. Chegando aí para a Série C do futebol brasileiro, o Retrô e o Itabaiana, do grupo do Asa. E nós há pouco falávamos desse grupo. Para você foi um grupo forte, mas não foi o mais forte da Série D. Esses times tiveram mais competência, o Retrô e Itabaiana. Fizeram justiça, foram os melhores times para chegar ao lado do Maringá e do Anápolis, a Série C do futebol nacional? Como a gente conversou aqui, né, antes de começar o programa, até um pouco discordou do grupo forte. Na minha visão, eu sempre achei esse grupo forte, né? Eu participei de algumas edições da Série D e talvez não fosse um nível tão altíssimo, mas assim, a competitividade era muito grande, todos os jogos. Não tinha jogo fácil em nenhum momento, de ninguém, pra ninguém. Tanto é que não me lembro de tantas goleadas. E na minha visão, foram merecedores, muito. Itabaiana e Retrô fizeram uma trajetória aí muito, muito contundente, né? Tanto no grupo e logo após nos mata-matas e foram felizes. Eu achei que foram merecedores. Dá pra dizer a diferença deles com relação ao Asa? Porque eles chegaram e o Asa não? Cara, se vocês perguntarem a eles, eu tenho muito amigo lá. Amigos não, colegas, né, que joguei contra, joguei a favor. E eles sempre falaram que jogar contra a gente era muito complicado, né? A gente oscilou ali. Teve acho que depois da quinta rodada a gente deu uma oscilada muito grande, que a gente tava muito bem. E isso acabou prejudicando um pouco. E no mata-mata a gente pegou um time, na minha visão, que também, se tivesse subido, teria mérito total, que foi o 13, que foi uma das melhores campanhas, né? E muitos já davam eles como certo na Série C. Então a gente pegou um confronto difícil e fizemos um jogo atípico lá em Campina Grande, que infelizmente nessa fase não pode. Então acho que não foi questão da gente ter sido muito abaixo, acho que foi questão de um jogo muito competitivo, com um time muito bom, e a gente não teve sorte de passar. Oswaldo Barbosa, boa noite. Boa noite, Guima, um abraço para você, pro Rivelino, pro Vitor, pro Jânio, pro Aleph aí, nosso convidado. Bom, assim, claro que a gente for adentrar essa discussão, era o grupo mais forte, o grupo mais fraco, eu sempre tive a minha opinião. Eu acho que a Série D é uma competição muito equilibrada sobre todos os aspectos. E eu sempre falei isso também. Eu acho que se valorizou demais o grupo que o Asa tinha. Eu digo o grupo, era o grupo do elenco do Asa.
Eu acho que o Asa tinha bons jogadores. Um deles é esse que está sentado aí, não é porque eu estou na frente dele, não. Mas todos nós falamos isso aqui. Falar. Mas os números, os resultados mostram que o time do Asa poderia até estar no grupo forte, mas não tinha time para subir. Se você analisar bem, se a gente pegar Asa, Itabaiana e 13, esses que chegaram lutando, o Asa não ganhou nenhum deles. Perdeu as duas de Itabaiana, empatou uma com o Retrô e perdeu outra, empatou com 13 e perdeu do 13. Então, se você analisar bem, os números mostram isso. Não significa que o Asa não tinha bons jogadores. Jogadores tarimbados, rodados, vencedores, com acessos. Mas, no geral, a competição mostrou porque o Asa, infelizmente, não foi mais longe. Seja bem-vindo, Aleph. Obrigado, Oswaldo. Obrigado pelo elogio, né? Primeiramente. Assim, é difícil falar porque futebol realmente é resultado e quem ganha, né, no final, as pessoas às vezes não olham o geral. Eu vejo o jogo do Itabaiana lá que a gente tomou 3-0. Primeiro, pra mim não era nem pra ter jogo. Que a situação do campo lá, pra mim, acho que foi a pior que eu joguei na minha vida. O campo do Lagarto lá tava impossível. Acho que numa série B, não teria nem jogo. Foi um jogo que foi um 3-0 que não teve jogo, na verdade, né? Na volta aqui, a gente tá comentando aqui, os caras deram 2-3 chutes no gol e fizeram. É competência deles, concordo. Mas a gente também teve chance de ir lá, só que a gente não teve o êxito de fazer. Contra o Retrô, mais um jogo, acho que o Jânio também foi. Campo horrível de novo. É difícil falar, assim, é difícil Todos competir. esses que você citou aí, eu tava lá também. Não. Eu acho que você falar de... Nesses jogos aí, eu acho que o único que teve jogo foi contra o Itabaiana aqui, contra o Retrô, que foi um jogo empate, equilibrado, e contra o Itabaiana que a gente perdeu, beleza, mérito deles. Mas os outros dois jogos, eu acho, pra mim, na minha visão, em questão de disputa, não teve jogo, velho. Foi na força, na vontade, na garra, então mérito deles, porque a Série D também exige isso. Então não tem muito que dar desculpa, mas eu falo assim, em questões técnicas, de futebol jogado, né? Tanto é que eu falo que o nosso último jogo lá contra o 13 foi um jogo atípico, porque até a gente reconhece, pô, que foi muito abaixo e que não mereceu ganhar. Foi uma vitória suprema deles. Mas assim, eu não concordo que a gente não tinha condições de subir, até porque, como eu falei, eu joguei algumas, subi 2 e passei por coisas piores, principalmente em 2022, uma oscilação maior, que eu ouvi falar, eu já comentei isso outras vezes. No América, que o nosso time era o pior da história do América e no final a gente foi campeão. Foi falado isso. A gente ouviu, tem até um documentário que eu comento isso, que teve uma oscilação muito grande e a gente fez 5 rodadas boas. A gente era o líder. Mas quando eu falo isso, sabe, Aleph, me permita, quando eu falo isso, é pelo seguinte: primeiro que os números mostram, e segundo, na minha opinião, o Asa tinha bons jogadores. E posso até elencar aqui: o Asa tinha um grande goleiro, o Asa tinha 2 bons laterais, o Asa tinha um zagueiro bom, o Asa tinha, por exemplo, no meio de campo, você, Didira. É a minha opinião. Entendeu? Jogadores que têm condições de jogar não é Série D, não. Jogadores que têm condições de jogar Série C e Série B. Inclusive, muitos já jogaram Série B. Um Júnior Viçosa recuperado como se recuperou no final, na minha opinião, a gente sabe que é aquele Júnior ou até muito mais. Mas o Asa, na minha opinião, cometeu erros da seguinte maneira: do final do estadual para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Asa reformulou mal o elenco, na minha opinião. O setor ofensivo. Quando eu falo setor ofensivo, eu não estou falando dos atacantes. Porque quando a gente fala setor ofensivo do time, é como um time ataca, como um time chega. Não são somente os atacantes. Setor defensivo, não são somente os zagueiros. As falhas de marcação, elas acontecem lá na frente. O que eu quero dizer é o seguinte: na minha concepção, o Asa tinha um grupo muito extenso para uma Série D. Eu acho que 33 jogadores para uma Série D, que você joga somente aos finais de semana, onde você tem 22 relacionados e ficam 11 fora, para o técnico ter um poder de gestão sobre esse grupo e de motivação, é complicado. Eu costumo dizer o seguinte, e joguei futebol: treinador bom para jogador é aquele que ele joga. Se ele tá jogando com aquele treinador, o cara é bom. Se ele tá sendo relacionado, o cara é bom. Mas, pô, o cara é titular no Alagoano todo, o caso do Bené.
Chega no Brasileiro, o Bené não é relacionado uma vez. Claro que isso mexe com a cabeça do jogador. Outros jogadores também, que sequer eram relacionados, claro que isso mexe. Então eu estou pontuando algumas situações que eu acho que de repente o Asa poderia ter tido um grupo mais enxuto e um grupo com um pouco mais de qualidade. Eu estou falando em termos de reposição. Não jogou o Aleph, joga um da mesma qualidade do Aleph. Não jogou, por exemplo, o Kellyton e o jogador de lado de campo na mesma qualidade do Kellyton. Não jogou o Júnior Viçosa, tinha um jogador da mesma qualidade do Viçosa. É desse sentido que eu estou falando. E você sabe que você já teve acesso. Para subir, você não pode ter um time bom, um time competente, você tem que ter um grupo de qualidade. Pelo menos é essa visão que eu tive. Não, com certeza, e eu respeito, assim, eu falo porque eu tava lá dentro e sei que infelizmente alguns jogadores que todo mundo conhece, às vezes não rendeu, não conseguiu render o que sabe e tal, porque assim, eu achava nosso elenco bastante forte e acreditava muito no acesso. Mas infelizmente não é sempre como a gente quer. Às vezes as coisas não acontecem, às vezes a gente oscila como oscilou, às vezes alguns perdem a confiança. E assim acontece, e infelizmente acho que quando mata-mata é um campeonato totalmente à parte, e se não tiver ligado, se não tiver dado a liga que tinha que ser dada, passa por cima, né? O outro time, foi o que aconteceu, né? A gente infelizmente no momento mais difícil, né? Mais importante, na verdade, a gente não conseguiu dar o retorno necessário, mas acredito sim, como respeito à opinião de vocês, acredito que a gente tinha um grupo forte, independente se estava cheio o elenco, mas a gente tinha, a maioria era de qualidade que muitos times queriam ter, mas infelizmente, né, não é do jeito que a gente espera sempre. Olha, aqui tem bons elogios aqui pra você. O Zé Rosendo, bom jogador, o Asa tem que renovar para 2025. O Carlos Silva, boa noite a todos. Eu critico muito aqui, pois quero sempre o melhor para o Asa. O Aleph foi uma das poucas coisas boas do ano. Jogador muito regular durante todo o ano. Já deveria ter contrato renovado. Isso que foi uma das poucas coisas boas. Luiz, queria saber do Aleph se não faltou um pouco de autocrítica do elenco. Da diretoria a respeito do time. A autocrítica do elenco feita pela diretoria. Pois para vocês parece que não existiram erros. Eu posso citar pelo menos uns 5 times que não subiram, que eram muito bons, mas não consigo colocar o Asa nesse rol. A opinião do Luiz. Cara, eu particularmente, eu tenho muita autocrítica e sei que a gente deixou a desejar muitas vezes. Isso aí é claro, mas como eu falei, eu vim de uma experiência que aconteceu isso, mas eu sabia que eu tinha um bom time. Da mesma forma, do Asa. Poxa, a gente terminou um alagoano muito bem, que todos sabem que a gente tinha condições totais de ser campeão. A gente jogou 2 jogos contra o CRB, com o CRB, sei lá, com a folha 3 vezes maior que a nossa, no melhor momento dele no ano, ganhando todo mundo, Copa do Nordeste e alagoano, jogando com reserva e ganhava. E a gente conseguiu fazer uma final disputadíssima. Começamos uma Série D com 5 jogos invictos. Depois foi que a gente caiu de rendimento. Então, eu particularmente, junto com o pessoal lá, a gente sabia disso, que não poderia acontecer. A gente sofreu para classificar, todo mundo sabe. E chegamos no momento, foi o contrário, né? A gente chegou no final ali brigando, onde o 13 chegou com a confiança gigante, né? E isso eu acho que foi um peso que pesou a favor deles. Então, eu vou passar para os companheiros, claro, para encerrar de minha parte aqui, só para pegar esse ponto aí. Você não acha que isso aí é que talvez tenha sido uma das questões, e aí não você, jogador, você não tem nada a ver com isso, mas que a direção de futebol e os diretores do Asa e a própria comissão técnica, aquele começo avassalador, você não acha que aquilo ali pode ter escondido muita coisa em termos de onde esse time realmente poderia chegar e ao longo da competição qualificar um pouquinho mais o elenco? Eu acho que a diretoria tentou, tanto é que você comentou aí até que tinha muita gente, eu acho que eles não resolveram não mandar muita gente embora, e acho que isso até é bom, né? Até porque não é fácil. A gente que vive nesse dia a dia é difícil você ser mandado embora, e a diretoria tentou manter todo mundo ali, né? Até porque a gente tem um grupo maravilhoso, um ambiente fantástico. Então, esse começo, não acredito não, porque é sempre bom você começar ganhando, né? E assim, a gente fica aquela questão, quando a gente perder, o que vai acontecer e tal.
E é que eu falei, aconteceu alguns jogos atípicos, né, e acontece, né, infelizmente, não é desculpa. Tô falando que aconteceu, talvez a gente tenha sentido o baque, né, que é normal. Onde foi que a coisa desandou? Cara, eu não... Difícil porque, assim, se você pegar, a gente jogou contra o Itabaiana naquele jogo difícil. Quando a gente perdeu lá, eu falei, cara, eu não tô saindo, eu tô saindo aqui triste pela derrota, mas eu acho que a gente não pelas pode... condições também do jogo. Eu acho que a gente não pode tirar grandes lições daqui, porque não tinha condições, assim. A gente tomou uma sapecada, né, 3-0, mas acho que não é algo aí, só que depois a gente, não sei se sentiu um pouco, né, que esse peso de uma derrota, que às vezes sente, que é normal, e deu essa oscilada, mas eu acredito que teve algum momento que a gente, meu Deus, eu acho que vai dar tudo errado. Não, acho que não teve. Acho que foi questão mesmo que os times cresceram também, no momento melhor, mais oportuno, e a gente tiveram jogos mais equilibrados. Que é a reta final, né? Que é a reta final, essa reta final diz muito, né? Porque quando eles perderam pro Itabaiana, foi começaram os jogos de volta e perderam aqui também. Perderam. E é isso que eu falo, né? Tipo, o jogo eu posso estar errado, vocês podem também me corrigir, mas o jogo daqui, se você pegar o jogo, eu saí muito triste porque eu acho que a gente não merecia ter levado 2-0. Se pegar a reprise aí, os caras foram lá e fizeram 2 gols em 2, 3 lances, pô. Isso aí no futebol a gente sabe que mas eu imagino que você, como jogador hoje, e desse futebol moderno, entre aspas, que eu sou mais velho, já tenho cabelo branco até na barba, eu vou dizer uma coisa a você. Eu gostava do que realmente era futebol. Hoje em dia, os técnicos, eles têm 90%, me parece, de responsabilidade do jogo e 10% dos jogadores. Antigamente o técnico tinha 30% e os jogadores é quem resolviam lá. E aí é uma outra discussão. Aí vem problema de base, e na minha época o treinador da base dizia, olha, se você não tentar o drible, eu vou tirar você do time. Hoje em dia o treinador da base diz, se você driblar, eu tiro você, viu? É pra marcar, é pra tocar, não é pra driblar não. Então o futebol tá muito por aí. Aí é uma outra discussão pra gente conversar, que é muito bom esse tipo de papo. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, você provavelmente nesse futebol de hoje, você já deve ter jogado em algum time que o treinador na pré-eleção lá disse o seguinte, olha aqui, vamos jogar por uma bola. Tem treinador que diz assim, vamos dar a bola pros caras. Na minha época eu queria ter a bola pra jogar, porque você com a bola você joga, sem a bola você corre atrás. Hoje em dia o treinador diz assim, vamos dar a bola pro adversário pra jogar nos erros dele. Aí outro diz assim, soubemos sofrer, quer dizer, time masoquista, o cara entra em campo pra jogar ou pra sofrer? Né? Então esse futebol que se joga hoje, você já deve ter jogado assim. A estratégia de jogo é jogar por uma bola. Foi o que o Itabaiana fez, então a gente não pode tirar os méritos do time do Itabaiana que soube jogar por essa bola. Foi até que eu comentei aqui, jamais tirar o mérito deles, mérito total deles ter vencido o jogo. O que eu falo é o seguinte, porque muita gente acha que a gente era uma merda, mas num jogo desse, eles fizeram uma estratégia, mas não define que a gente é um time horrível. Se a gente fosse impressionado do jogo... Não, eu sei, não tô falando assim, né, no geral. Então é isso que eu falo, a gente fica triste porque assim, a gente podia, na chance que a gente tivesse, a gente podia ter feito, que foram mais chances, na verdade, né? Mas mérito total deles, tanto é que eu falei, foi merecedores de estar lá onde eles estão hoje, que é na Série C. Essa não conclusão do ataque, ela diz muito, né? Quase classificou, mas a gente alertava essa questão do Asa não fazer gol, isso é complicado. É complicado, vai fazer falta. O Asa não conseguiu. Criava, mas não fazia. Tinha muita chance. Tinha muita chance. Desse jogo contra o Itabaiana, ele citou. Não conseguia. Até comentei com você, né, Jânio? Que disse, pô, você pega os laterais hoje aí, os caras dão 2 cruzamentos no jogo. Você pega o Paulinho e o Gabriel, os caras chegavam 5 vezes no primeiro tempo, de cada lado. Então isso aí, pra mim, era, pô, como é que você não tá chegando? Infelizmente. E quando os adversários percebiam isso e que conseguiam marcar bem os corredores, já era um início de você dificultar a vida do Asa no jogo, né? Porque realmente eles eram uma fuga muito boa pra gente, né? Aqui o torcedor manda fazer, diz aqui que o Rodrigo Fonseca não foi bom para o Asa, queimou alguns jogadores, concorda ou discorda? Rapaz, eu não tenho nem o que falar sobre isso, porque acho que não cabe a mim, eu não sei nem se existisse aí essas coisas. Não sabe, porque, né?
Essa questão aí eu não vi. E não é legal. E não cabe a mim, né? É o Zé Rosendo que perguntou aqui. Não, mas aqui o Hernando Rodrigues. Meu pai. Erivan, boa noite, equipe, show de bola. É seu pai, Erivan? Hernando. Hernando Rodrigues, né? Muito bem. O Zé Carlos Neto, boa noite a todos. O toque de bola. Guima, se o Asa tivesse os 3 jogadores igual ao Aleph e o Didira, teria subido para a Série C, na minha opinião. Muito bem, eu acho também o Aleph muito bom jogador. Espero que fique para o ano que vem. Mas mude a mentalidade. Esse grupo aqui, apesar de 2 times subindo, foi de baixo nível. Luiz, aqui. Na verdade, é opinião. Né? Cada um tem a sua opinião. Qual a tua idade, Aleph? 30 anos. Você não viveu o tempo dourado do futebol, o tempo de ouro do futebol do Brasil. Você já é um caba mais novinho. Mas assim, de que forma você vê atualmente o nível técnico do futebol? Geral, né? Vamos pela Série D, até chegar à Série D, por exemplo. A Série D é um campeonato à parte, é um você campeonato diria competitivo. Bom, muito bom, regular, sofrível, péssimo ou horroroso demais? Já foi sofrível, mas hoje eu acho que é regular. Regular porque tem muita gente que tá vindo jogar a Série D, né? Que joga a Série B, Série C, porque bastante time tá investindo e está fazendo com que muitos jogadores de qualidade venham jogar. O que dificulta muitas vezes é os campos, né? Os campos. Porque não tem, acho que, muita fiscalização para isso, né? Porque como os campos... Isso não é padrão, né? Porque aquele mesmo lá de Juazeiro da Bahia, não é recorde. Pelo amor de Deus, aquilo ali... É uma trava aqui, a outra lá em Petrolina. Pois é. Aí, regular porque tem essas questões, né? A Série C eu acho que já tá num nível muito melhor. Porque, como eu falo, os clubes estão investindo, então muitos jogadores estão vindo jogar essas séries, né? A Série C, Aleph, seria uma Série B de uns 5 anos atrás, mais ou menos, hoje? Com certeza, eu joguei ano passado e o nível muito bom. Os times fortes, competitividade muito grande, né? Então, um exemplo que você vê dessa Série C, exatamente, você vivenciou isso, porque o América foi campeão da Série D, aí vai rebaixado subsequentemente. O Ferroviário é a mesma coisa agora, né? Então, significa porque na Série D que o nível da Série C eu acho assim, sabe? Eu acho assim que o nível da Série C está aumentando muito. Você observa também pelos técnicos que estão começando a trabalhar numa Série C. E normalmente eles tinham mercado garantido numa Série B. Se você vê, por exemplo, só 3 exemplos. Quem era o técnico do Floresta? Marcelo Cabo. Foi treinador do Vasco, quer dizer, e trabalhou sempre em Série B, subiu times de B para A. Aí Mazola Júnior terminou no Confiança. Técnico vencedor também, com muitos acessos. Você vai pro próprio CSA, que não tinha um técnico, que não tem uma carreira ainda assim, recheada de muita experiência, mas é um cara que livrou o Vila Nova, quase que sobe com o Vila no ano passado. O Agel, né? No Caxias. O Agel Fux também no Caxias. Então, se você observar o mercado da Série C, hoje se aproxima muito de uma Série B em termos de treinadores e também dos próprios jogadores. Não, com certeza. Até eu perguntou, e olha que o América investiu pesado ano passado. Eu acho que era um dos maiores, quando a SAF chegou lá, chegou já pra Série C, um dos maiores investimentos tranquilo da Série C e a gente foi rebaixado. Não deu pra entender. E o que eu queria saber de você, por isso que eu perguntei das séries, porque há um pensamento de mudança da Série D ter o mesmo formato das outras séries e de ser formada a Série E. Eu fico preocupado porque a Série D já é o estandarte da miséria. Eu fico imaginando como é que seria essa simpática Série E, não é? Bem, seria os quintos dos infernos de Balcão. Mas com os clubes que estão praticamente se disputando miséria, Série D, você fala assim, Guima, em termos de tratamento, né? De tratamento, porque de condição, nós temos, de nível técnico também. De campos, sim, mas eu digo assim, mas mesmo assim, sendo uma Série D, nós temos jogadores bem interessantes na Série D. Por exemplo, temos um jogador... Eu falo, a Série D seria um formato de Série C, de B. Sim, eu sei. E a Série E, que seria a turma da mulambada. O formato que é a Série D hoje, praticamente. E o formato vai todo mundo. Vai que a tua Tafarel. É isso que eu tô falando. O que me preocupa, eu concordo com você. A CBF, ela já dá um tratamento horroroso à Série D. Horroroso. Porque dá o quê?
400 conto lá pros clubes, não se fiscaliza os campos de jogo como deveria ser fiscalizado. Por quê? Quem é cobrado pro resultado? É quem tá aí sentado, não somos nós. Eles é que são cobrados para que eles possam dar resultado. Então os caras jogam em campos horrorosos, que nem campeonato de várzea às vezes tem campo na qualidade ruim que tem a Série D. Então o que me preocupa é que tipo de tratamento vai ser dado à Série E, caso ela seja criada, pelo que já se não faz pela Série D. É nesse sentido que estou falando. E sobre essa questão, eu tive o cuidado de perguntar a algumas pessoas, e assim, segundo essas pessoas, pode ser até surpresa para mim e para essas pessoas com quem eu conversei. Mas esse negócio de Série E não é para agora não, esqueça, viu? Mas você concorda? Não é para agora. Seria uma boa? Cara, é porque muita gente quer participar dos brasileiros, né? Então, o que preocupa é essa questão mesmo, né? Das condições que vão ser dadas aos clubes. Mas não é preocupante, por exemplo, você é casado, tem namorada, noiva? Casado. Não é preocupante não chegar em casa, amor, eu vou jogar futebol agora. Você vai pra onde? Eu vou pra Série E. Ela, espera aí, amor. A, B, C, D, você já vai pra E. Não é preocupante não pro jogador, não fica... Mas como eu falei, os caras estão jogando em todo canto agora, tem isso emprego, não. Então tem jogador de 20 de Série B. Ixi, tem sábado que tá chegando aí essas coisas. Do ponto de vista aí da geração de oportunidades aí... Eu não quero não, tá? Eu não quero não vou mentir não. Eu tenho Não, eu tenho projeção maiores. Porque tem jogador que não vai. Mas eu tô falando assim, hoje muita gente não pensa assim mais não. Tem jogador da A que não vai pra B. Você sabe disso? Tem muitos que não vão. Eu teve um que o CRB tentou. Eu acho que e não foi pra a diferença da A pra B já é muito grande já. Não é? Diferente da B pra C, da C pra D. A da A pra B já. Mas também quando o cara chega no estágio da carreira, ele fica rezando pra chegar uma Série B na mão dele. Eu falo assim, sabe, Oswaldo? Porque, claro, a gente, tudo é momento. A gente trabalha aqui, na 96, a primeira, graças a Deus. Aí o cara dá lá do Cafundó do Judas, do Centro dos Infernos Futebol Clube, a primeira, à direita. Aí o cara telefona, assim, rapaz, você quer trabalhar aqui? Aqui é o seguinte, você traz seu microfone de casa, você se vira aí, não é? Aí eu assim, rapaz, mas o salário... As pílulas... E o salário é bom. Aí eu assim, poxa vida, aí você... Eu sei que às vezes o dinheiro é necessário, mas também eu acredito que o cara que tem um pouquinho de talento, ele vai querer estar entre os bons. O Aleph é um jogador que caberia muito bem no AB, entendeu? Acredito pelo seu futebol, pelo que a gente viu aqui. E alguns jogadores do Asa caberiam também, alguns, não todos. Agora sim, mas assim, é diferente você estar num convite. Alô, boa noite, quem é? Rapaz, aqui é da Série B, rapaz, tal. E aí tu vem, quanto salário? O salário é 5.000, aí liga o outro a seguir. Alô, rapaz, tudo bem, quem é? É o fulano, aqui é da Série E. Quanto é o salário? 10.000. Tu ia pra B ou pra E? B. Tá vendo? Diferente. Não, isso aí é fato, Guimarães. Claro que é fato. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é o objetivo que até se pensa em criar mais uma divisão? É porque nós não estamos acostumados a isso, porque a gente ainda está muito longe, por exemplo, do futebol europeu. Mas no futebol europeu você tem 7ª divisão, 8ª divisão, 9ª divisão. O campeonato inglês tem até 9ª divisão. Então, quando a gente fala de Série E, realmente no Brasil assusta. Por quê? Porque a gente está muito longe ainda de atingir esse patamar. Mas se você fizer um balanço, e o Vitor Hugo é excepcional para isso, ele pode até fazer não agora, claro, mas o Vitor que fiscaliza muito as coisas, você observe quantos times tradicionais do futebol brasileiro já estão sem calendário para o ano que vem. Nem Série D tem. São muitos. Se você fizer aqui um balanço, por exemplo, na Paraíba você tem o Campinense. Você tem o Campinense, que é campeão da Copa do Nordeste. E esse título Alagoas não tem. A Paraíba tem com o Campinense. O Campinense não jogou Série D esse ano e me parece que não vai jogar no ano que vem. É 13 e Souza. Não. Aí, resultado, de novo fora. O Santa, né? Se o Itabaiana não tivesse subido... Não, esse ano não jogou, não. Mas no próximo vai. Não jogou, não. Nem jogou esse ano, nem vai jogar o ano que vem. O ano que vem se o Itabaiana não... Ele Se o Itabaiana não tivesse subido,
o Itabaiana estaria sem calendário. Estaria sem calendário Itabaiana. Então você tem muito. O Brasiliense que disputou o acesso, o Vitor informou ontem. O Brasiliense está sem calendário do ano que vem. O Bahia então, de Feira, a princípio, você pode até ter aquele impacto. Poxa, o cara jogar a 5ª divisão. Mas se você olhar os clubes que ficam sem calendário, pela extensão do nosso país, é muito desemprego, Guimarães. É muita gente. Deixa eu perguntar aqui o Aleph. O Salgueiro, rapaz, até um dia desse, né? Até desistir até desistir da 3ª divisão, desistiu da terceira. A terceira estadual. Ele não quis, não, né? Não. Querer quis, não tinha dinheiro. Que coisa. Tô eu e o Salgueiro. Aleph, o seguinte, você é um bom jogador, todo mundo concorda aqui, os torcedores estão falando aí também. Quem assistiu futebol esse ano sabe que você é um bom jogador. Alguns jogadores se posicionaram, o Kelly foi para uma equipe, o Gabriel foi para outra, o Didira saiu para o Igaci, você não recebeu nenhum convite porque você foi um dos destaques desse time. Não, nada assim que fosse ideal para mim aceitar, né? Como a gente ia falando, tem dinheiro financeiro. Também, mas assim, o que tem de bom foi a Série C, e que é essa segunda fase, e dificilmente, né? Assim, a gente foi eliminado, então vai poucos que tem essa felicidade de conseguir algo, né? Nessa reta final da Série C. E o resto são situações menores, né? De Copas e de estadual. Então não foi nada que fosse ideal para mim ir, né? No caso. Você tem empresário, alguma coisa desse tipo? Não, hoje não mais. Eu fiquei o fato de você ter feito essa opção, Aleph, de não ter empresário. Certo. Carreira conhece solo, o mundo da bola. Você sabe que o submundo da bola se a gente for falar coisas aqui, tem gente que não acredita no que é o futebol, no lado inverso da coisa, a podridão que é o futebol, a trairagem do que é o futebol. Você sem calendário, sem empresário, isso não te prejudica em determinados momentos? Eu tinha, até o final do ano, tava até comentando aqui, até o final do ano eu tava com um empresário, sim. Mas assim, hoje em dia, você vai aprendendo, você vai evoluindo, e na situação que eu tô de jogar Série C e Série D, muita gente te procura, né, diretamente. Então, assim, eu hoje, eu faço uma peneira assim, você tem que ter muito cuidado com quem você vai trabalhar, né? E com o que eu aprendi, muita coisa que eles fazem, eu consigo fazer, mas assim, eles me procuram, se for pra... eles já sabem como é que funciona essa parte da Série C, Série D, acho que até um pouco da Série B. Eles te ligam. Você talvez assim não feche com ele, não esteja com ele a longo prazo, mas eles te ligam, diz que o clube tem interesse, como ligaram algumas situações para mim. Eu estando aqui no Asa, ligaram muitos 2, 3 empresários perguntando se eu conseguiria sair, se eu tinha possibilidade de sair para um time de Série C, e eu dizia, não, eu não tenho cláusula, tô no Asa, se vocês se aparecer, se for alguma coisa mais concreta, liga para o presidente e conversa com ele. Então é assim que funcionou. Então, como eu tô compreendo bastante essa situação, até chegar uma pessoa realmente que a coisa encaixe, eu prefiro estar só. Olha, você tem quase a minha idade. O que é que você está projetando para o futuro? Você tem 30 anos, né? Sim. O que é que você está projetando? O que é que você imagina? Você é formado em alguma coisa? Não, eu fiz dois semestres ainda, quando eu tava ali no... 2 períodos. 2 períodos, na verdade. Não, 4 períodos, na verdade. 4. Eu tava ali no CRB fiquei até os 20 anos. Qual então... curso? Administração. Aí eu tava ali, né? Já tava acho 2 anos que eu tinha acabado no colégio, 3 anos. Então teve uma época que eu disse, não, eu tô aqui já em Maceió, eu vou fazer um curso, fiz 4 períodos, mas depois parei. E assim. Parou porque viu que não era bom em administração? Porque eu tive que ir embora. Assim. Aí eu não continuei. Mas assim, a projeção ainda no futebol é galgar coisas maiores, porque ali no começo da minha carreira, dos 20 aos 24, eu meio que desanimei de algumas coisas e acabou que o futebol pra mim acabou sendo uma coisa mais... Depois dos 24, graças a Deus, eu pude focar novamente e as coisas voltaram a acontecer e eu conquistei algumas coisas e ainda tenho um desejo assim, né? Eu nunca joguei uma Série B e tenho esse desejo de chegar, né? A Série B. Foi o que você estava comentando aí, não é nem pelo dinheiro, né? Pensa em algo mais além, por exemplo, terminou a carreira ser técnico de futebol. Você fala bem, não sei se é tímido, não sei. Não, que tenho vontade, mas minha esposa disse que não era pra ser, não. A sua esposa? Mas por quê? Viaja demais. Entendi.
Viaja muito e a gente não para. E eu também eu gosto de ficar em. Mas treinador ganha mais, né? É? Treinador ganha menos. Ganha uma dor de cabeça do caramba. Você acha? Aí você teria. E não tem limite de idade também, né? Se fosse só ali a parte tática, né? Aquela coisa toda, mas é muita coisa envolvida, né? Você domina bem essa parte tática de conhecimento, você é estudioso. Aprendi muito. Qual pra você quem é o melhor treinador? Hoje, rapaz, eu gosto muito da forma de trabalhar dois caras, que é o Klopp e o Mourinho. Do Tite eu lhe mato, porque não é possível que alguém goste. Mas eu gosto do Tite. Você gosta, né? O Tite fez o Tite fez o Brasil parecer fácil jogar o campeonato da América do Sul. Sim. Os jogos pareciam ser fáceis, pô. Hoje tá difícil, pô, as eliminatórias. Na Copa não foi tão bem, né? Mas eu gosto muito do Klopp e da forma de trabalhar do Ancelotti. Simples, mas sempre muito objetiva, né? Simples que eu falo não é que ele faz mas eu acho que ele são os dois estilos que você copiaria. Muita gente fala do Guardiola, mas... Paulo, você é de Arapiraca, Você é de Arapiraca mesmo? Eu sou miguelense. São Miguel. Né? Aqui no Brasil tem alguém que... Tem o Abel que tá fazendo um grande trabalho, mas tem esse menino do treinador. Vasco, esse é Ramon Dias, né? Não, do Ramon Dias do Corinthians. Tem um do Vasco. O do Vasco é o interino que assumiu. Rafael Paiva. Esse do Botafogo é muito bom. O Abel eu gosto, tô até lendo o livro dele. E a forma de trabalhar dele é diferenciada, né? É um pouquinho chato também, né? É chato. Mas profissional diferenciado, né? Você não seria um treinador tão chato assim, não, né? Seria nada, seria dar exemplo. Esse negócio de treino aberto, vamos escancarar de vez aqui. E os treinadores fecham os portões. Antigamente, repare só, eu sou quase da sua idade, você tem 30 anos? Tá com o quê? 33, né? Eu tô com 4, 40 de rádio. Ó, Oswaldo ali, mais velho. Parece que quando ele começou no rádio, você não era nem nascido. Então, escute só, esse negócio de fechar portão, porque antigamente os portões eram abertos e nós tínhamos Jorge Vasconcelos, o Francisco Velha, o espetáculo treinador, aí você tinha, não falar nem no Astor Gildo Nery, que já é da categoria intermediária, aí Jorge Vasconcelos, o Velha, Valdemar Carabina, Valmir Louruz, Valdir Espinosa, aí você tinha tanta gente boa antigamente que aqui a gente se perde aqui, né, tanta gente passou, você se lembra de alguns, né, Oswaldo? Mas não vamos citar mais não. Então esses aí eram monstros do futebol, Valdir Espinosa também, enfim, e eles todos trabalhavam de portões abertos, os treinamentos táticos eram feitos, repetidos, os treinamentos coletivos eram fantásticos, torcedores iam ao campo, estavam mais próximos, já estava pronto. A imprensa entrevistava quem ela queria, porque hoje é assim, um repórter pergunta, faz uma pergunta do cacete, o repórter faz uma pergunta retada, a outra pergunta, e o jardim da sua casa tem muitas flores? Aí mata a entrevista. Hoje não tem. Sem contar que as emissoras de rádio são obrigadas a ouvir o mesmo jogador. Exatamente. Então, hoje está assim. E o futebol, o jogador, ele não é tão valorizado, porque se escolhe às vezes um jogador que não está nem jogando, nem no banco, para que todo mundo faça a mesma entrevista, e as entrevistas sem conteúdo. Dá 2 minutos. E não dá nada. Você não acha que está muito distante? O futebol está ficando distante do torcedor cada vez mais? Né? Acho que sim, poderia ter mais uma liberdade, né? Mas assim, essa questão de fechar treino, eu acho que hoje o futebol, antigamente era bonito E por que não se mostra nada no jogo? Aí... Parece que até que quando fez portão piora. Mas aí é questão porque tá muito estudado, né? Tá muito... né? Tá, e eu acho que teve essa cultura agora, é difícil, né? Mas... Aleph, que estudo é esse? Pelo amor de Deus, que tá se estudando, mas o cara vai chutar a bola, chuta 3 vezes acima da trave. Esse estudo não tá muito ao contrário. Mas é questão técnica, né? Né? Aí já não é o tático, É boleiro mesmo, Você treina, depois do jogo, você treina, o Zap não deixa, assim que termina o treino? Não, porque o fisiologista não deixa. Também. Antigamente a gente terminava treino, a gente ficava lá 10, 15, 20, 30, cobrança de falta, pênalti, escanteio, por conta própria do cara, pra querer aprimorar. Se você bate 5 faltas, o fisiologista diz, olha, bora, já tá bom, senão vai abrir, vai machucar. Mas assim, o cara não pode nem treinar. É complicado, mas porque e nada contra os hoje, fisiologistas, pelo amor de Deus. O futebol hoje, ele assim, não é, antigamente era lindo demais ver, era um jogo mais jogado. Só que hoje os times estão usando físico porque às vezes um time menor pra ganhar do maior é fisicamente. Até os próprios que eram fera, né? Eu vi uma entrevista um dia desse, não sei se foi do Rogério Ceni, não sei de quem foi, que batiam falta, que eles falam, hoje em dia, infelizmente, não dá pra fazer o que eu fazia antes.
que bater não sei quantas faltas depois de treino, porque não tem, é muito jogo o calendário. Aí você pega um primeiro semestre nosso aqui, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, realmente machuca, se infelizmente, né? Que era o certo mesmo, era treinar. A gente treinava bastante aqui até ainda assim, quando era aqui no Coraci, os meninos ficavam lá batendo falta, eu não ia não, porque eu não ia bater mesmo na hora do jogo, os caras não deixam, os caras na fominha da... Ô Aleph, deixa eu falar pra você o que eu penso, sabe? Você é um cara que tem 30 anos, acho que você ainda vai jogar aí o quê? Mais uns 6, 7 anos, é que você tá pensa bom ou demais. menos? Tá bom demais, né? Tá. Então, enfim, você vai ter que viver isso aí ainda. Tá querendo acabar. Mas eu vou te falar uma coisa. Quer me aposentar? Se a gente... Não. Isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe, Aleph? Se a gente não começar a mudar essa cultura novamente, uma formação de técnico, se a gente não mudar essa cultura na base, vai ser disso daí para pior. O futebol brasileiro, ele afunda cada vez mais. Se a gente não mudar essa cultura de que porque hoje o jogo é muito mais físico do que técnico, o jogo é muito mais corrido do que técnico, se a gente não começar a mudar isso e a gente voltar a ter a nossa essência, eu acho que o futebol brasileiro vai sumir. Você veja, nós somos o 6º nas eliminatórias. Estamos já de novo há 24 anos, 22 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. E eu acho que essa mudança ela passa pela cultura dos nossos técnicos e da forma como se trabalha na base. Se a gente não voltar a trabalhar da base para lapidar o garoto, formar o garoto e parar de pensar em título, porque na base o treinador hoje em dia, se ele não ganhar 2 jogos na base, ele vai embora. Antigamente você pensava em revelar primeiro o garoto, preparar o garoto, aprontar o garoto, o título era uma consequência na base. A gente não começar a mudar essa cultura e os jogadores também, o futebol brasileiro, a tendência é disso aí para pior. A pergunta do nosso Vitor Hugo. Eu gosto da pergunta do fofinho. Eu gosto de polêmica. Diga aí. Não, na verdade é só uma pergunta assim simples. Eu lembro que ele começou como lateral direito, né, Aleph? Eu lembro assim, mais ou menos. Não sei se eu tô certo ou errado, ele vai falar. Mas com relação a essa mudança de posição, a passar para volante, como é que foi essa sua adaptação? E se você qual você prefere? Ser volante mesmo? Daqui a pouco. Ou se você preferir ser o lateralzão lá buscando? Muito bem, ele vai responder isso já. E saiba que você está ao lado de um dos caras que foi mais consagrados em termos de futebol, que fui eu. Que é isso? É verdade. Aí é coisa. Não sei qual é a sua emoção. Você está sentindo, né? O Leandro deve estar lá em Rosado, a gente acompanhando. O Oswaldo talvez acompanhou a carreira brilhante do Tom em Saúde, que na época... toda. Não é verdade? Talvez você não se lembre, mas o seu pai deve estar lembrado. Perguntar ele. Saúde, que foram jogadas mirabolantes. Entendeu? Então fui eu que criei aquela jogada fantástica do futebol, Jornada nas Estrelas. Vocês lembram, né? No futebol, Jornada nas Estrelas. O problema é seu se você não acompanha. Você não tá acompanhando. Eu acompanho. Achei que era bom também, mesmo. Jornada nas Você não Estrelas, acompanha era nada, um você não sabe saque. de nada. Era um saque que foi criado pelo jogador da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, Oswaldo, você Bernardo. estava indo muito bem. Você estava tirando um rapaz. 10, agora você foi para 4,5. Meu Deus do Não é verdade? céu, É um monte de gente velho, esclerosado, que não sabe nada. Diga aí, é volante ou é lateral? Na verdade, eu era volante, né? Moleque lá, e o Jean, acho que vocês conhecem o Jean do Corinthians Alagoano, treinador, volante, né? Que ele me botou de lateral lá no Sub-17. É o Capita. Aí me botou de lateral e eu fiquei nessa. Lateral, volante. Aí, quando eu joguei aqui, joguei até 2019 no Jaciobá, joguei de lateral. Aí, quando eu fui pra Natal, é que o Renatinho Potiguar, né? O treinador que... Sim. Que ele me botou na posição de novo de volante, que é aqui eu mais gosto, né? Eu me sinto mais... Tenho mais prazer de jogar de volante, né? Só que assim, eu me adaptei muito a lateral. Mas hoje eu sou volante. Você é alagoano? Alagoano. Vou fazer uma pergunta, se vocês são iguais a radialista, que a radialista tem Miguelão aqui. Ele é de São Miguel, ele. Um monte de radialista Miguelão que fica escondendo os times que torce e que gosta. Você torce por quem em Alagoas? Miguelense. Miguelão. Também. É outro Miguelão. Eu aposto que o time Aí do foi coração... Jorge, aí foi Eu Jorge. aposto que o time do coração dele não é miguelense. Miguelense doente, verde e branco.
É, né? Meu pai me levava pequeno. Mas jogou lá? Jogou lá? Eu fui lá em 2017, mas fiquei pouco, quando subi pra primeira. Aí eu fui pra São dizer Paulo. que eu não acredito nisso. Sinceramente. Pode até ser, mas não acredito. Quer dizer então, Guimarães? Será? O cara que mora em Arapiraca diz que é torcedor do Asa Miguelão? Não, mas não é isso. Porque o São Miguel nem joga. Mas era bom antigamente. Como vai jogar a segunda divisão agora? Mas não joga não, é Miguelense Penedense, é outra história. Não queira ficar fazendo isso, você tá desmerecendo Chegou na final já da cidade do rapaz, faça isso não. Você deixa de história que você... Faça isso não. Você tá com lombinha igual... Faça não. Tá tirando lombinha. O cara é de São Miguel dos Campos, o miguelense já foi vice-campeão alagoano. Olha, eu vou perguntar... Obrigado. Eu vou perguntar novamente, você não é obrigado a dizer. Você tem um time do coração. Não precisa dizer. Não, hoje mais não. Hoje mais tem. Hoje mais tem. Eu sou psicólogo. Eu fui eu gosto de... formado na PUC. O rapaz não acabou de dizer que é torcedor do miguelense. Pois não. Como eu gosto de polêmica, eu quero fazer uma indagação a ele. Ele jogou nos dois, né? ABC ou América? Eu fui muito mais feliz no América, né? América hoje, O que acontece ali? América. Que zumba é essa? Futebol potiguar, hein, rapaz? Amarraram um cavalo no rapaz, eu achei que ia dar tudo certo, né? Que quando a gente subiu pra C, o ABC subiu pra B. E as coisas começaram a andar, mas depois parece que voltou tudo de novo. Quem é que... A interferência de cima pra o campo, a interferência chega no campo, você... Nos meus anos, particularmente, não existiu isso. Aí lá no ABC também a gente ia uma diretoria na minha época, né, 2021, era uma diretoria muito boa. Gustavo Cartacho, né, que era o diretor lá. E o presidente é o mesmo ainda, que é o Bira. E no América também, nos meus 2 anos, quer dizer, o primeiro que era o Souza, né, que foi jogador, que é o maior ídolo. Então ele era um cara fenomenal, junto com o Moura. E no meio do ano passado foi a SAF, né? Mas então não houve isso. Na minha época não houve isso. Você já trabalhou com algum treinador que ficava esperando do diretor a escalação? Eita, o treinador não ligou. O diretor não ligou ainda. Alô? Tá. Não, treinador. Mas que existe, né? Mas eu nunca presenciei isso, não. Não, né? Presenciar assim ao vivo. Mas já soube, vocês sabem de tudo. Mas existe. Tem panelinha no jogador de futebol? Não. Isso não existe, não. Jogador existe derruba. Amizades. Jogador derruba técnico. Próximas. Jogador derruba técnico. Nada. Eu, particularmente, eu nunca. É quase um santuário. Não, eu nunca participei de um clube que a gente chegou e falou, não vamos jogar. Até porque, eu vejo assim, é meu nome ali, pô. E quando vocês estão insatisfeitos com o treinador, o que acontece? Não sei, porque é cada um, isso aí é individual, né? O cara, eu posso achar que... Mas assim, eu sou um cara que respeito muito a hierarquia. Eu sou um cara que, independente dos treinadores, se eu tô bem, eu vou ficar chateado. Se eu tô tem bem, jogador que quando sai de campo, que o treinador tira, ele só falta bater no treinador. Não, o cara fica chateado, o cara tem que ficar também. O cara não pode falar o que o treinador tem que fazer, aí não existe, porque a hierarquia é ele que comanda. Você não teve o Didira, né? Ficou puto da vida umas 2, 3 vezes. Mas todo mundo fica, pô. Isso aí é questão Mas o ruim é quando o cara é substituído e não fica. Fica chateado, você não pode desrespeitar, né? Aí você vai lá, pede desculpa, depois acontece. Ali você tá quente, pô, você quer jogar, você quer ajudar. Mas assim, eu particularmente sou um cara que respeito muito. Você conheceu lá no Rio Grande do Norte Ferdinando Teixeira? Não, mas eu sei quem é. Eu vou falar muito. Né? Olha, pela temporada que você fez e pela Série D também que você fazia, você ficou chateado por ter começado no banco contra o 13? Cara, eu acho que eu deveria sim ter jogado, mas assim, o cara só fica, né, chato, porque eu joguei 30 jogos titulares, né? Eu joguei 31 jogos, 30 titulares e assim, no melhor você ficar fora, mas como eu falei, quando o professor veio falar comigo, eu vou optar pelo Wesley e tal. Falei, professor, pode ficar à vontade. Se você precisar de mim 1 minuto em campo, eu vou ser a mesma pessoa. Agora, claro, e até ele sabe, até o professor sabe que o cara não fica bem, fica um pouco chateado por não estar jogando, mas o respeito é o mesmo. E se tiver, e como ele precisou lá, a gente já perdendo, eu fui lá e o que eu podia fazer, eu fiz. Assim, eu não sei se foi perguntado, porque eu no início eu tava um pouco desligado, tava pensando em outra questão, mas eu vou perguntar da mesma forma. Onde é assim, olhando do banco, claro, é um olhar diferente. Onde é que você acha que o Asa errou
ali naquela partida contra o 13? Você acha que foi com muita sede ao pote, achando que poderia matar o 13 e fazer um gol no início? Ou você acredita que era o futebol, o destino? O que é que você acha? Eu acho que eles tinham um cara muito iluminado, que foi o Thiaguinho, que a primeira bola que ele pegou no jogo, ele fez um gol. Aí já quebra tudo, né, velho? Aí você já tem que mudar toda a sua estratégia, porque foram acho que 6 minutos de jogo. Sei lá, 5 minutos de jogo. Isso. O Asa já tem criado uma chance. Já, e muda tudo, velho. E acaba que prejudica todo um trabalho que você faz na semana, né? De mudanças e tal. Então eles estavam com um cara muito, muito bem e depois... Bate um desespero na hora daquela ali pra vocês que estão lá dentro? Não, até que não. No primeiro gol não. Porque acontece aí, do jeito que eles fizeram um gol aqui, a gente empatou também, mas... Agora, eu acho que foram superiores. Você falou muito aí essa questão do Itabaiana. Certo. E no jogo aqui de Arapiraca, enfim, os caras foram lá 2 vezes, fizeram 2 gols e ganharam o jogo. O primeiro jogo em Arapiraca foi 1-1. Asa e 13, certo? Certo. Você não acha, na sua opinião, claro que esse negócio de si no futebol é complicado e já passou, mas assim, seguindo essa linha de raciocínio, você não acha que faltou ao Asa ser o Itabaiana em Campina Grande? Ter um pouquinho de inteligência de saber jogar o jogo, entender que teria 90 minutos pela frente e que se o gol não saísse também não poderia tomar, porque a decisão ia para os pênaltis, como muitas vagas foram decididas nessa Série D, inclusive acessos nos pênaltis. E aí você olha o gol que o Asa tomou com 6 minutos, o cara jogando na casa do adversário tomar um gol de contra-ataque, quer dizer, o 13 faz o gol nos erros do Asa e a bela finalização do Thiaguinho. Você não acha que faltou um pouquinho essa malandragem de ser um Itabaiana, por exemplo? Estou dizendo Itabaiana porque foi citado por você, entendeu? De ter a inteligência de saber jogar o jogo. Não, a gente já aqui no primeiro tempo nosso aqui, a gente já foi muito abaixo, né? E o 13, como eu falei anteriormente aqui na entrevista, que o 13 vinha numa sequência muito melhor que a nossa, né? Eles estavam melhores, assim, não é que eles tinham um elenco, dá um exemplo, elenco melhor, eles tinha dado liga, aquela liga que a gente fala, né? Estavam muito bem e tal. Então lá, como eu falei, lá eles são muito fortes, e lá a gente tomou um gol muito cedo, entendeu? E a gente sabia disso, a gente falou no vestiário, poxa, a gente já tá o jogo tá 0-0, mesmo jeito que começou lá, então sem preocupação, só que infelizmente a gente que tá ali, quando toma o primeiro gol é muito difícil, porque você tem que sair, senão eles que se fecham e acabou o jogo. E Série D é isso, bola pro mato, e o que importante é a classificação no mata-mata. Ô Aleph, deixa eu mudar um pouquinho o contexto da história. Vocês vão pro vestiário, recebem a orientação do treinador, aí depois voltam pro campo. Quando voltam pro campo, vocês fazem uma rodinha. E aquela rodinha para desfazer tudinho que o treinador disse. Como é que é isso aí? Não, jamais. Ali é mais pra... Mas você já pegou uma topeira assim que você... Puta, esse cara tá dizendo cada história. Vamos mudar tudo aqui, gente. Vamos fazer isso, não, vamos fazer diferente. Se a gente for pro caminho do treinador, a gente tá errado. Uma coisa que todo mundo... A gente sabe, jogador. O treinador, ele vai dar alguns caminhos. Mas quem realiza ali é a gente. Lógico que a gente vai seguir as questões táticas e tal. Mas ali, quando você tá ali, é sua personalidade. Você pegou muita topeira no futebol assim, treinador? Rapaz, até que não, Não, teve sorte. Tive sorte, velho. Tive sorte. Eu peguei bons treinadores na maioria das vezes. Pegou bons treinadores que eu falo, assim. Pegou ninguém. Treinadores conscientes. Né? Porque tem vários treinadores de alto nível, né? Porque eu falo treinador consciente, porque tem aqueles loucos, né? Qual foi o louco que você trabalhou? Rapaz. Se não quiser seu nome, não, mas eu não. Vai se comprometer. O Celso Teixeira não era louco, mas era um grande treinador. Louco só tem o Lisca louco, né? Que isso aí é doido mesmo, até no nome. Mas o Celso Teixeira, embora fosse um maluco, beleza, mas era um bom treinador com trabalho de campo, né? Mas eu trabalhei pouco com ele, trabalhei acho que 1 mês e meio só. Não teve... Qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Aí você me prejudicava esse aí. Não, mas só um. Eu só tá prejudicando. Todos foram bons, mas teve um que se destacou? Não, eu falo de um cara que ele me ajudou muito, velho, nos últimos anos, que foi o Renatinho Potiguar lá no... Ele me fez enxergar o futebol taticamente e me fez ter prazer novamente de jogar futebol, velho. Ele, né? Mas ele teve uma péssima passagem. Ele ficou pouco, né?
Mas assim, eu te falo, que treinador, um baita treinador. Foi campeão amazonense até agora. Ele ficou pouco, eu lembro dessa época. Muito pouco. Mas assim, um baita treinador e um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Além de ser um bom treinador, me ajudou muito. Ele me levou pro América depois. Tem um bom conhecimento tático. Muito. Eu aprendi muito com ele. O Renatinho, esse ano, ele tava no Manaus. Ele chegou até o mata-mata também, só que ele foi demitido antes de uma partida decisiva. Ele foi campeão, né? Ele foi... No Amazonense, né? Mas aí esse ano ele estava na Série D, fazia até uma boa campanha pelo Manaus, mas acabou sendo demitido na fase mata-mata. O time jogou a partida de ida, empatou e a diretoria demitiu ele. Não deu sequência e acabou sendo eliminado no jogo. Levou um empate, tava ganhando 2-0, não foi? Foi contra o... Acho que foi contra o Iguatu. Quem assumiu o lugar dele foi o Christian de Souza. Foi contra o Iguatu. Ele fez 2-0 lá em Manaus, tomou um empate e perdeu a classe. Só que ele foi demitido nisso. E aí o Cristiano de Souza só teve essa partida contra o Manaus. O Renatinho que foram 5 jogos no Cuiabá, depois veio aquela sequência e foi demitido. O Renatinho veio depois do piso. Oswaldo, terminando, né, que você me perguntou da inteligência lá, e realmente a gente foi pro jogo inteligente lá, mas infelizmente houve o gol, então acho que prejudicou um pouco. Aí já desmancha tudo, né, do que você planeja, do que você programa, porque se de repente dá ali 10, 15 minutos, quer dizer, claro que humanamente é impossível um time jogar 45 mais 45 na intensidade absurda como o 13 fez, em cima. Uma hora os caras iam baixar o ritmo também. E aí de repente você poderia equilibrar um pouquinho mais o jogo, as oportunidades aparecerem. Mas você planeja, você monta uma estratégia. Aí com 6 minutos você toma um gol, então, quer dizer, tudo que você planejou, você montou, cai em 6 minutos. Aí você tem que mudar tudo, né? Então, é isso aí. Complicado. Aleph, para encerrar, que já estamos na hora, você, desses jogadores do Asa, eu acho que um cara que eu considero exemplar é esse menino Didira. Eu digo menino porque ele corre o campo inteiro. Você tem 30 anos, não sei qual a idade de Didira, tem uns 40? 35, acho. 35? 38. 36, eu acho que ele é 8,6, se não me engano. 8 de Didira. Bem, 8,8, se eu não me engano. 35 ou 36, ele parece um garoto dentro de campo, se multiplica, tá em todos os lados, corre muito, marca, arma, enfim, é um menino 36 anos, né? Então um cara que é exemplar, um bom profissional. Eu considero ele um grande jogador. Assim, é bom jogar ao lado de um cara como o Didira. Ele tem sido esse líder. Qual era o grande líder do time do Asa esse ano? Não, com certeza, o Didira é um grande líder, um grande jogador. Assim, eu particularmente gosto muito de jogar com ele porque é um cara que, conheço o Didira, vejo ele jogar há muito tempo e é tudo aquilo que eu vi, né? É um cara que não se esconde de jogo, é bom de jogar com ele, se cuida, a genética dele já é muito boa, então você vê um cara que aqui em Alagoas o cara tem uma história gigante, né? Ganhou, é ídolo no CSA, ídolo. Eu acho que ele ainda joga fácil uns 3 anos. Tranquilo, se quiser. Ídolo no Asa. E você vê o cara correr daquele jeito, né? Dá carrinho, briga, e joga com a bola no pé. Então, um cara que eu tenho um respeito gigante, ele sabe disso. E fico feliz que, eu já falei pra ele, continua jogando, velhinho, que tem chão ainda. Tem muito chão. Didira realmente, inclusive vai estar aqui, né, com a gente, né? Inclusive se enfrentaram no final de semana, teve um amistoso entre o Igaci e a seleção do Cascavel. Seleção do Cascavel. Muito bem. Essa seleção, meu irmão. Tá no time apelão aí. Aleph, muito obrigado pela presença e sucesso. Não sei se você vai retornar a Arapiraca, se você vai assinar com o Asa, não é? Pelo futebol que você jogou. Eu acho, né, Oswaldo, que se tem que renovar com alguém, é o Aleph, porque foi o... todos nós somos testemunhas um do outro aqui. Didira na sexta. E quando o Asa foi eliminado, na semana seguinte, nós abrimos um debate aqui e na opinião de cada um, quantos jogadores poderiam ou mereceriam permanecer. Claro que deveria, não que a gente não tenha esse poder, mas na opinião de cada um, quantos mereceriam permanecer. E na minha relação, eu coloquei de 7 a 8 jogadores. Porque eu acho que você tem que ter essa base. Você não pode chegar agora a desmanchar também todo um elenco de 32 jogadores e contratar mais 28, 29, enfim, não sei quantos. Você tem que ter essa base. Não é porque o time não chegou e tudo estava errado que ninguém presta. Não é, o futebol não é assim. E na minha relação, eu colocava 7 a 8 jogadores. Me lembro muito bem que eu coloquei o Bruno, goleiro,
Os dois laterais, claro que o Gabriel é mais difícil, porque agora está num patamar diferente, está numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas coloquei o Paulinho e o Gabriel, coloquei o Rony Lobo, quer dizer, aí já são 4 jogadores. Coloquei o Aleph na minha relação, o Didir, eu acho que é um cara que tem essa liderança, essa identificação com a cidade, com o clube, enfim, o Wesley eu coloquei na minha relação. A minha relação foram 7 a 8 jogadores. O Kellyton, coloquei o Kellyton também. Enfim, então o Aleph faz parte, sim. Eu acho que ele tem razão, Guimarães, e nós falamos isso também aqui. O que está dificultando muito o Asa é essa eleição. Porque ninguém sabe quem é que vai comandar o Asa, quem são as pessoas que estarão à frente do Asa. Se o Asa vai mesmo profissionalizar o futebol, porque eu vou cobrar isso. Não é que o problema seja só esse, mas o Asa precisa profissionalizar setores, o Asa precisa de um executivo de futebol, o cara que é do ramo, que é da bola, que tem agenda, que tem mercado, que precisa ser cobrado para executar o trabalho, porque ele vai ser contratado para isso. Então o Asa tem que buscar esse caminho. Não pode ser diferente disso. Agora, se não tivesse eleição, eu tenho quase certeza, se for essa diretoria ou se não tivesse eleição, tenho certeza que o Aleph já teria sido procurado para essa possível renovação. Então, boa sorte, Aleph, que você retorne aqui já como contratado na temporada 2025. Eu que agradeço vocês aqui todos da bancada, obrigado pelos elogios, né? Eu tentei dar o meu máximo aqui, sempre. Fui muito bem abraçado pela diretoria, que na minha visão faz um trabalho incrível, né? E tenho certeza que o povo de Arapiraca, a torcida, vai colher os frutos logo. E fui muito feliz no clube, na cidade, tanto é que eu tô até agora aqui no Residência. E seja o que Deus quiser, né? É um canto que você foi feliz, sempre estará, as portas para mim também sempre estará aberta. Então, agradeço demais por vocês, todos os elogios e que o Asa tenha um futuro gigante aí na frente. Muito bem. E viva o Miguelense, né? Viva o Miguelense. Agora, vamos fazer igual o cara, o jogador. Quem tá mandando um abraço pra você, o Dr. Michael Dante. Joga nada aí. Aí a gente boa topada. Aí o repórter perguntou pro jogador: o microfone é seu para sua despedida. Ele disse: opa, nunca ganhei um microfone desse. Foi-se embora com o microfone. Um abraço, hein, Aleph? Valeu, sucesso, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado aí. Valeu.